Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de suporte básico de vida e vamos falar sobre um tema importantíssimo, que são as manobras para tratar a obstrução de vias aéreas na população pediátrica. Hoje, especificamente, a gente fala daqueles bebês, dos recém-nascidos e lactentes. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso vídeo. A gente tem que lembrar que a gente vai diferenciar a OVACI em dois grandes grupos. Na OVACI obstrutiva completa, em que aquele paciente ele perde realmente a capacidade de fazer a oxigenação, porque ele não consegue trocar o ar para dentro e para fora dos pulmões. E nós temos aquela OVACI, que é a OVACI parcial. É aquele indivíduo que ele tem uma obstrução somente parcial das vias aéreas, ele ainda consegue ter uma troca gasosa que mantém ele ali estável. O nosso foco vai ser principalmente tratar aquela OVACI, que ela é total, porque é ela que vai levar o indivíduo ao óbito mais rápido. Então nós temos aqui o nosso querido paciente, e esse paciente aqui, a gente vai então simular um atendimento dele em algumas situações de OVACI hoje, para que de fato vocês peguem os conhecimentos adquiridos nas aulas anteriores, que foi um conhecimento mais teórico, e consigam ver ele aí sendo empregado na prática. Então vamos supor que eu estou na minha casa, e eu chego lá, minha esposa estava dando comida para meu filho, e minha esposa então entrega para mim o meu filho, relatando que ele começou a ficar com um comportamento estranho durante a alimentação. Primeira coisa que eu tenho que observar, então, em um bebê que tem uma suspeita de OVACI, é iniciar nosso atendimento clássico pelos 4S. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é avaliar se a minha sina é segura, se eu também estou seguro, como, por exemplo, o uso de equipamentos adequados, como a luva, eu tenho que avaliar também, eu tenho que solicitar ajuda, tá? Então, eu tenho que pedir ajuda para o SAMU, para o Corpo de Bombeiros, ou para outras pessoas que estão ao meu redor para que elas possam me ajudar. Então é importante que eu peça para as pessoas que estão ali perto, por exemplo, para que elas já vão ligando para o serviço de emergência, para que elas já vão conseguindo materiais adequados para o atendimento deste paciente, e também para que essas pessoas busquem nas redondezas, dependendo de onde estiver, profissionais de saúde para que possam me ajudar no atendimento deste paciente. Além disso também, é importante eu avaliar a situação em que esse paciente se encontra. Então, eu já citei para vocês que era um paciente que ele estava comendo e cursou com uma alteração de comportamento, que a gente vai avaliar melhor posteriormente. Então, essa é a minha situação. E, por fim, eu também tenho que avaliar os sinais vitais básicos desse paciente. E é aqui que, de fato, onde começa o nosso atendimento. Então, o que é importante nós avaliarmos no primeiro contato no bebê que tem suspeita de OVACI? Então, a primeira pergunta que a gente tem que responder é se o paciente está consciente ou inconsciente. No caso do bebê, que é o nosso foco hoje, para a gente avaliar se ele está consciente, eu posso avaliar se ele está mexendo, se ele está com os olhinhos abertos, se ele está chorando, por exemplo, ou seja, se ele tem algum estímulo ali visível. Caso esse paciente ele esteja mais sonolento, eu tenha dúvida se ele está consciente ou inconsciente, eu posso fazer um estímulo tátil. Então, eu posso fazer um estímulo aqui na região do peito, eu posso fazer uma coceirinha no pezinho do bebê, para realmente avaliar se ele vai ter alguma reação em relação a esse estímulo. No caso, se esse bebê estiver inconsciente, o que eu vou fazer? Eu vou imediatamente começar o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar. Então, o paciente com OVACI que cursa com inconsciência é ressuscitação cardiopulmonar. No caso do bebê, aquele bebê que cursa com inconsciência no contexto de OVACI, antes de iniciar a ressuscitação cardiopulmonar, eu posso fazer 5 ventilações boca a boca ou utilizando um ambu de resgate. Fiz essas 5 ventilações, o bebê não voltou, não melhorou, aí realmente eu tenho que prosseguir com a ressuscitação cardiopulmonar, que vai ser tema da próxima aula. Bom, além disso, vamos lá. Se o bebê está consciente, a gente tem que avaliar, então, a seguinte resposta. Ele respira ou não respira? Se é um bebê que respira, por exemplo, eu consigo observar a mudança do formato do tórax dele, consigo auscultar a respiração dele, ou então esse bebê está tossindo, está falando, está chorando, são sinais de que ele está respirando, então eu tenho que presumir que este bebê aqui, ou ele não teve um OVACI, ou ele teve um OVACI parcial. Neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou manter o bebê com o tórax para cima, vou apoiar ele aqui no meu braço. Geralmente o pessoal gosta de apoiar o bebê virado para o rosto do socorrista, porque o socorrista consegue observar, então, essa criança tranquilamente. E aí eu vou deixar, então, esse bebê se recuperar sozinho. Ele vai ficar tossindo até que ele vai se recuperar. Uma vez que esse bebê se recuperou, eu vou, então, fazer a avaliação secundária dele, verificar se outras situações também ocorreram além desse OVACI parcial. Agora, se esse bebê chegou para mim e ele não tosse, ele não chora, ele não respira, ele tá roxo, tá com a pele alterada, ou então que ele estava tossindo e parou de tossir, eu tenho que presumir então que esse bebê ele teve uma obstrução completa das vias aéreas. Neste caso, é que eu vou entregar as minhas manobras para a desobstrução dessas vias aéreas. Um ponto importante da gente avaliar nessa avaliação inicial da OVACI é a gente realizar uma inspeção visual das vias aéreas superiores da criança,
antes da gente realizar as manobras em si. Por quê? Muitas vezes o fator obstrutivo está bem visível e fácil de ser retirado. Então, às vezes, eu visualizo aqui, já consigo retirar e resolvo o problema do bebê, tá? Então, sempre lembrar de olhar a boquinha da criança durante o atendimento. Então, nesse bebê consciente e que não respira, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa criança, vou apoiar ela aqui nessa posição nos meus braços. Então, eu passo o braço aqui apoiando o tórax, a barriguinha e a cabeça da criança. Com dois dedos aqui, eu abro a boquinha dela, tá bom? E dou sustento para a cabeça. E vou, então, realizar 5 tapas aqui na região das costas da criança. São tapas que devem ser no sentido para frente e que eles têm que ter força realmente suficiente para causar a desobstrução dessas vias aéreas. Então não é um carinho e também não é nem uma violência, né? Mas é um tapa com força realmente para desobstruir a via aérea. Fiz aqui os 5 tapas. O que eu vou fazer agora? Eu vou apoiar com a minha outra mão a cabecinha do bebê, vou então virar ele para frente, com a barriguinha para cima, e vou então realizar 5 compressões torácicas. Eu pego aqui a minha região hipotenar, que é a palma, né, a base da palma da minha mão, coloco aqui entre os 2 mamilos da criança e vou realizar 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Realizei as 5 compressões, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar primeiro a boquinha da criança. Se na boquinha da criança eu tenho algum um fator obstrutivo visível, eu posso tirar com uma pinça ou com os dedos. Detalhe importante, se eu não verifico visualmente a presença de um corpo estranho, eu não posso enfiar meu dedo na boca da criança para tentar tirar esse corpo estranho às cegas. Se eu fizer isso, é muito mais provável que eu empurre esse corpo do que eu tire ele para fora, tá? Bom, olhei a boquinha do bebê, não tem corpo estranho, ou seja, não consegui desobstruir ainda, ou então não caiu no chão. Eu vou então verificar rapidamente se esse bebê ainda está consciente. Se o bebê está consciente, o que eu faço? Eu prossigo as manobras. Eu vou fazendo as manobras até que eu verifique que esse bebê ficou inconsciente ou até que eu verifique que esse bebê voltou, né, a respiração fisiológica. Se o bebê ficou inconsciente, eu vou então realizar as 5 ventilações de resgate, boca a boca, ou então utilizando o ambu. Se esse bebê não voltou das 5 ventilações de resgate, eu vou então realizar a manobra de ressuscitação cardiopulmonar. Então, basicamente, esse é o tratamento de Ovassi. Vou fazer isso até que o bebê melhore ou até que o suporte profissional chegue ao local. Pessoal, importante, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, não deixem de entrar em contato com a gente no Instagram, no WhatsApp, no e-mail, enfim, onde vocês tiverem aí contato com a gente, tá bom? Qualquer coisa estou à disposição, um abraço a todos e espero você na próxima aula.